trabalho aqui na Uniaraxá, no setor de compras. Estou aqui como representante PCD da AA. E para as pessoas deficientes visuais, vou fazer minha autodescrição aqui para vocês. Eu sou um homem caucasiano, né? Branco, com 1,70 m e poucos. Possuo, possuo cabelos escuros. Não, não sou careca. Possuo olhos castanhos, barba barba rala. E hoje estaremos aqui entrevistando a Elaine, né? E perdões para descrever Uhum. com a sua área. Bom, eu sou Elaine, eu sou psicóloga, né? Eu estou no Uniaraxá como coordenadora do curso de psicologia e como coordenadora do Centro de Apoio e Desenvolvimento Humano. Tá. É, eu tenho 1,54 m, né? Sou baixinha, pequenininha, com cabelo longo, escuro. Tô usando um blazer marrom, né? E vim aqui conversar um pouco com o Léo. Muito bem. Elaine, vou fazer algumas perguntas para você, se eles possam responder. Vamos começar fazendo a pergunta mais simples. Você poderia explicar para nossos ouvintes o que seria o autismo? Uhum. Né? O autismo, ele é um espectro, né? Então a gente comumente diz que o autismo, né, deve ser referido como transtorno do espectro autista, né? A ideia de espectro é realmente por conta de uma variação de comportamentos. E talvez por isso que seja tão difícil compreender o que é o autismo a partir de uma vivência individual, já que existe tantas variações, né? O que a gente tem em comum em todas as pessoas autistas é que a gente vai ter aí uma alteração, né, no aspecto da comunicação, a gente vai ter uma alteração no aspecto da interação social e em padrões rígidos ou repetitivos de comportamento. Então, todas as pessoas que fazem parte desse espectro vão ter alguma alteração nesses níveis, né? Só que aí a gente tem os níveis de suporte. Você já ouviu falar sobre esses níveis? Não poderia esclarecer para mim? Uhum. Tá, os níveis dizem respeito à intensidade dessas variações. Então, a gente tem essas alterações, e aí, por exemplo, diz que tem uma alteração em comunicação. Se eu tivesse conversando com uma pessoa, às vezes do nível 3 de suporte, poderia até ser um autista não verbal. Ele poderia não ter uma comunicação verbal em termos de linguagem, Tipo, porque é típico, né? tipo, evitar conversas, evitar falar em público, né? Não só evitar, às vezes realmente não conseguir, né, ter uma expressão de linguagem mesmo, né? Não tem nenhum problema motor, né, em termos de cordas vocais, mas às vezes a expressão da linguagem ela é dificultada em termos de uma comunicação e interação social. Certo. E você poderia esclarecer um ponto que nunca ficou claro para mim? Sinto muito, também sou autista, mas eu nunca observei isso. Como você pode identificar alguém, por exemplo, um autista de grau 1, que é o grau mais leve? Como você pode identificar ele, diferenciar ele de uma pessoa sem nenhum desses problemas? Uhum. É, aí fica um pouco mais sutil, né? Isso que você está dizendo, né? As pessoas típicas, né? Das pessoas atípicas, né? Com o transtorno do espectro no nível 1 de suporte, realmente é uma diferença muito sutil, né? Porque às vezes a gente vai ter pessoas, né? No aspecto da comunicação, que são pessoas mais tímidas, né? E que às vezes não vão ter uma expressão de linguagem com todos os públicos, ou uma pessoa que precisa conhecer melhor para se vincular e ter uma comunicação mais fluida. E aí, quando a gente pega esse grupo de pessoas que já são naturalmente tímidas, mas não têm o espectro autista, e aí a gente compara com as pessoas que têm o espectro autista no nível 1 de suporte, fica realmente difícil de diferenciar. E às vezes por isso é que o diagnóstico ele é tão tardio em alguns casos, né? Porque as diferenças são realmente muito sutis, né? E a importância de um profissional para poder avaliar. E é possível observar essas mudanças que podem predizer o autismo, por exemplo.
como uma mãe poderia identificar o autismo no seu filho menor de idade, por assim dizer? Bom, né, quando a gente pensa no espectro autista, né, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter alterações desde a infância. Diferente de outros quadros, que às vezes a gente vai ter uma mudança na vida adulta. No autismo, não, é desde sempre. E aí, por ser desde sempre, né, o que uma mãe deve observar é aspectos de desenvolvimento em especial. Então, uma coisa que a gente já liga um alerta, assim, atrasos no desenvolvimento, atraso de linguagem, não andar no tempo certo, não falar no tempo certo, né? E outros marcos do desenvolvimento que vão ficando um pouco mais atrasados. E aí a gente tem outros sinais, mas como eu disse que varia muito de uma pessoa para outra, a gente não pode ficar fixo só nesses sinais. Sabe? Porque aí senão você vai me dizer assim, ah, fulano não é autista porque olha no olho, ou fulano não é autista porque não anda na ponta dos pés. Isso são comportamentos, mas podem variar muito de uma pessoa para outra. Eu gostaria de perguntar isso por curiosidade. Tirando eu, né, que sou um Aham. autista de grau leve, você já teve interação com outras pessoas com um aspecto autista? Sim, é bem comum, né? Seja no ensino superior, seja no contexto clínico, porque essas pessoas também buscam psicoterapia para ajudar a lidar com interações sociais, com as dificuldades no trabalho. Então, o meu contato é frequente com pessoas com espectro autista. Certinho. Eu acabei minhas perguntas agora. Eu vou puxar algumas perguntas aqui, se não te incomodar, gostaria que Claro. respondesse. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Um minutinho. Então, Elaine, você poderia me dizer como a Uniaraxá, ela dá suporte, ela ajuda os seus alunos com deficiência a estudarem, a participarem das aulas, em geral? Uhum. Como ela ajuda esses alunos a participarem das aulas, a estudarem? Uhum. Bom, aqui a gente tem vários setores, né? E a gente tem um núcleo integrado, né? Claro. Dentro desses setores, desse núcleo integrado, a gente tem um centro de apoio ao estudante, né, que também é estendido para colaboradores. A gente tem um suporte pedagógico, né, que é coordenado por uma outra pessoa. Tem um suporte psicopedagógico. Tem a possibilidade também de acompanhamento no serviço escola de psicologia, caso necessário uma psicoterapia, e encaminhamentos externos também. São maneiras que a gente tem aí de acompanhar o estudante e pensar realmente assim quais são as necessidades de cada estudante para entender para qual setor que ele vai ser direcionado. A Uniaraxá já possui suporte para várias pessoas com PCD. Ela está planejando adicionar mais, acredito, né? Uhum. E vocês poderiam dar prévia para uma prévia desse suporte, né? Quais seriam as, no- as novas deficiências que a Unirachá está querendo abordar, né? Que está querendo aceitar aqui dentro. Aham, me explica melhor, assim, Como, as por novas exemplo, deficiências. por exemplo, vocês possuem todo um processo para ensino para pessoas que eu vou passar algumas pessoas com deficiência, vocês vão dizer, para pessoas Uhum, cegas, correto? uhum. Com problemas, Leitura em braille. Uhum. sim, problemas neurológicos, Sim, problemas mentais sim. e pá, e o que mais? Como vocês planejam expandir ainda mais essas variações? Uhum. O Uniaraxá tá de portas abertas, né, para qualquer pessoa, independente da Para condição, qualquer para qualquer deficiência, para qualquer deficiência, né? certinho. Seja uma pessoa com deficiência ou não, né? Porque a gente entende que a gente não vai limitar, né, uma pessoa de poder alcançar os seus sonhos. Então, seja uma deficiência visual, seja uma questão motora, porque a gente tem toda a questão de acessibilidade na instituição. Sim, Né? Ou mesmo as questões do neurodesenvolvimento, né? O espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Síndromes. Então a gente certo, está de portas abertas. certo. Então vamos passar para a próxima pergunta. Aham. Bem, a próxima pergunta é bem simples. O que o Centro de Apoio e Desenvolvimento Humano, da Uniachá, faz para ajudar
dos alunos no dia a dia, na faculdade? Uhum. O que o centro oferece de apoio para As esses alunos? atribuições, né? Bom, Sim. eu estou na coordenação desse centro de apoio. E esse centro de apoio, ele oferece um acolhimento para o estudante, né? Então, às vezes, o estudante, ele está enfrentando alguma dificuldade no ambiente acadêmico, qualquer dificuldade, né? Seja de interação social, seja dificuldade de falar em público, seja uma dificuldade pedagógica, o estudante, ele pode buscar o centro de apoio para fazer esse acolhimento inicial, né? E neste momento eu faço esse atendimento com o aluno, um atendimento individualizado, e aí depois disso a gente vai identificando realmente quais são essas necessidades e encaminhando para outros setores, né? Mas a função principal, né, o objetivo principal do centro de apoio é que a gente possa realmente ofertar acolhimento para o estudante que está vivenciando, né, a universidade, que está inclusive num processo de adaptação à universidade. É. Tem mais um papel importante do centro de apoio, que é incentivar coletivos de alunos, grupos de alunos, que vão favorecer a permanência, o pertencimento, porque às vezes um estudante, ele chega aqui no Niaraxá e às vezes ele não está tão integrado, independente de ser um estudante com um transtorno ou sem transtorno, mas ele não se sente tão integrado, tão pertencente. Então, o centro de apoio também cuida para que os alunos se organizem dentro de grupos, né, de coletivos, e nesses grupos eles também consigam ter interações, né, trocar informações sobre empatia, diversidade. Então, a gente também apoia essa manifestação dos estudantes nessas reuniões, onde os estudantes têm um espaço para se integrar também. Certinho. Eu gostaria de fazer a pergunta sobre... Poderia dar um exemplo desses estudantes, mas Uhum. para não prejudicar a privacidade de ninguém, vamos passar para a próxima pergunta. Mas está aberto. O coletivo, né? Ele tem esse nome coletivamente, né? Mas para trazer uma reunião de qualquer estudante, não só da psicologia, né? De qualquer curso do Niaraxá, para que eles possam se encontrar quinzenalmente e aí nesse espaço eles poderem trocar, compartilhar as dificuldades da vida acadêmica, se integrar. Certinho, obrigado. Vamos passar para a próxima pergunta. Uhum. Sim, com licença. Hum. Bem, a próxima pergunta é uma pergunta que acho que qualquer instituição teria que responder. Que tipo de treinamento os professores recebem para Uhum. lidar melhor com esses alunos, com as suas deficiências, com seus problemas? Uhum. A gente tem encontros, capacitações, né? Assim, seja dentro das reuniões de colegiado, então cada curso discute as questões específicas do seu curso, e tem reuniões também que são conjuntas, né? E aí nessas reuniões a gente tem discutido essas estratégias de de adaptação, né? De como o professor lida com as dificuldades dentro da sala de aula, como o professor atravessa, né, esse cenário, porque o professor também que não está preparado pode ter alguma dificuldade. Então a gente tem espaços de trocas constantes, né, em relação às dificuldades que vão E o, surgindo no dia a e o dia. professor, ele precisa ter exercido o serviço por um certo período para começar a receber esse treinamento, ou ele recebe no momento que ele entra aqui na instituição? Neste semestre, por exemplo, né, uma das nossas primeiras pautas, né, assim, logo na reunião de professores antes de iniciar o semestre, no teatro, né, já foi um encontro voltado para inclusão e adaptações pedagógicas. Então, assim, num primeiro momento, mesmo antes do professor ir para a sala de aula, né, mas ao longo do semestre a gente também vai tendo outros momentos onde a gente vai trocando dificuldades, onde os professores se reúnem com o núcleo de atendimento integrado, e aí a gente vai entendendo aí as estratégias para lidar com os desafios que eles vão tendo na sala de aula, né? Muito bem. Eu vou fazer a próxima pergunta. Eu li aqui com antecedência. Existe algum curso aqui na instituição que ele é limitado, realmente a pessoa com deficiência não é capaz, não pode exercer, ou
ou realmente todos os cursos são Todos os abertos, cursos são abertos para todos, não para importando todos, deficiência. né? A gente não tem nenhuma limitação nesse sentido. Então, o estudante, ele passa pelo processo de vestibular, inclusive ele pode solicitar, né, alguma adaptação no vestibular, se necessário, e aí a partir deste momento ele é um estudante universitário, né, na escolha que ele fez de curso, né, e aí ele vai passar pelos períodos, pelos estágios daquele curso, como qualquer outro estudante. Esses cursos, eles precisam de um pré-requisito, por exemplo, ele tem que ter completado o ensino médio, eu Isso, acredito. né? É, Isso e, e quais seriam os outros pré-requisitos além desses? não tem outros pré-requisitos, né? É que o aluno tenha concluído o ensino médio, né? Passe pelo vestibular e a partir de então ele entra na vida acadêmica, no curso superior. E aí, para a formação, que é uma outra etapa, né? Aí sim a gente vai pensar se esse aluno cumpriu as habilidades, né? De que maneira que cumpriu, carga horária de estágios, né? Desempenho, nas avaliações e todo o processo que faz parte do curso superior, mas não tem nenhum impedimento de entrada para esse aluno. Certinho, só um minuto. Claro. Deixa eu beber um pouquinho mais de água aqui. Vamos para a próxima pergunta, né? É, você poderia me dizer como a faculdade adapta as provas e materiais para essas pessoas que precisam de apoio? Uhum. Que tipo de De sistema, adaptações que que tipo de existem, né? sistema a faculdade, né, a instituição utiliza para adaptar as provas para essas pessoas que precisam de auxílio? Uhum. A gente tem diversas possibilidades, né? Desde é, das tecnologias assistivas, né? A questão da Libras, se necessário também apoio de ledor, mas as adaptações específicas, né? Por exemplo, uma adaptação de enunciado, né? Isso é discutido dentro do colegiado. Então, quando a gente identifica que tem um aluno que tem uma necessidade, que já foi atendido pelo núcleo integrado, né? Já passou, por exemplo, lá por aquele suporte que é o suporte pedagógico, psicopedagógico, e aí lá no suporte pedagógico todas essas definições já vão sendo alinhadas, sabe? De que tipo de adaptação que vai ser necessário. Se é uma adaptação em termos do enunciado, né? Se vai ser um enunciado mais simples. Porque, por exemplo, aqui eu tô falando bastante, né? Não tem problema. Mas numa questão de compreensão, se a gente for pensar no espectro autista, o que é o ideal? Ou mesmo no déficit de atenção e hiperatividade, o ideal é que às vezes a gente tenha um enunciado mais direto ao ponto, né? Que não seja com tantos textos, né? Que realmente auxilie para que esse estudante, por exemplo, não perca o foco, E né? eu sei que já falamos disso há um pouquinho de tempo atrás, né? Que ter um suporte para todos os tipos, não se Isso. limita, isso não se limita muito menos a essas adaptações para as provas, né? Não, porque aí a gente tem adaptação para as provas dentro do suporte pedagógico, aí a gente tem o CAD, que faz esse acolhimento e apoio do estudante, né, promove inserção em grupos, aí a gente tem o núcleo de inclusão, né, que vai organizar todas as outras demandas, até do ponto de vista de adaptações físicas, né, assim, do ambiente institucional, tem o suporte psicopedagógico, que também faz o acompanhamento do aluno se ele não estiver tendo o rendimento necessário, né, em termos de desempenho. Certinho, certinho. Bem, vamos passar para a última, porque eu acredito que já estamos tomando bastante do seu tempo. Imagina, O que você poderia me dizer? Ih, cara, desculpa aí, eu liguei, tá muito tranquilo. apertei o botão do áudio sem querer. Não tem problema. Já acontece. Poder me dizer, né, o que mais te emociona trabalhar com esse tipo de inclusão? O que mais te cativa trabalhar com esses alunos e ver eles realizando seus sonhos? É isso, né? Eu acho que é ver eles realizando seus sonhos, é o que mais me cativa, né? A pessoa ter uma oportunidade, é, ela ter um espaço, né? Onde ela possa exercer esse sonho. Mostrar que mesmo com as suas diferenças, ela Uhum. pode exercer um sonho que
até que ela mesma, né, que talvez ela, pessoa com deficiência, não imaginava que poder ir. Exato, né? Assim, é ver elas podendo acreditar, né? Voltar a acreditar em si mesmos. Acho que isso é muito bonito, né? Todos têm o direito de sonhar, afinal, né? É o que nos. É, é o que. Isso é o que diferencia, né? Os homens, os homens, né? As pessoas, os outros, o ser humano dos outros seres vivos. Ele sonha, ele tem sonhos que ele quer alcançar. E a Exato. Unirachá está ajudando todas essas crianças, essas pessoas que precisam de apoio, têm deficiência, mostrando a elas que qualquer um, não importa qual seja você com problemas, seja neurológicos, seja problemas Físicos. físicos, você pode alcançar os seus sonhos. Estamos aqui para te dar apoio, não importa qual seja o seu problema, tá, gente? Você tem um sonho? Eu vou te falar, isso é pessoal meu, eu mesmo. Eu não tenho sonhos porque eu nunca encontrei minha vocação, mas eu digo, qualquer um, se você tem um sonho, se você quer, se acredita mesmo que você pode realizar esse sonho, não se limite. Vá atrás. Porque, como eu disse, tem gente, principalmente não só outras instituições, nós estamos inclusos, que estamos dispostos a ajudar qualquer um que precise de ajuda para realizar seus sonhos. Você pode sonhar, não desista. Eu vou ficar aqui um pouco para trás, mas eu te espero lá na frente. Então, Elaine, muito obrigado por participar dessa nossa pequena entrevista aqui, esclarecer esses problemas que estavam pairando na cabeça de muita gente. E qualquer dia desses, né? Eu acho que eu me perdi a desculpa. Qualquer dia desses, gostaríamos que aparecesse mais vezes, explicasse mais sobre como a instituição Yaraxá está ajudando esses jovens. Aham. Certinho. Muito obrigado por tudo. Fique com Eu que Deus. agradeço a oportunidade, né, a sensibilidade aí do podcast, né, para a gente trazer uma pauta que é tão importante, né, que talvez outras pessoas ouvindo, né, essa nossa conversa também se despertem aí para realizar seus sonhos.